Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 12. Vamos continuar falando de média aritmética para dados agrupados. Agora, dados agrupados em uma distribuição de frequência por classe. Bem, nós vimos na aula passada que a média aritmética para dados agrupados em uma distribuição de frequência era calculada como sendo o somatório dos valores xi multiplicado pela frequência absoluta dividido pela frequência total, que eu vou chamar de n. Esse n é a frequência total e a soma de todas as frequências absolutas. E com esta fórmula nós calculávamos a média aritmética para uma distribuição de frequência. Agora, se os dados estiverem agrupados em uma distribuição de frequência por classe, esse xi, o valor xi que aparece aqui, ele será o ponto médio da classe I. Esse xi será o ponto médio da classe I. Então a fórmula fica idêntica, só que você agora tem que ficar atento que, se for uma distribuição de frequência por classe, o xi é o ponto médio de uma classe. Vejamos um exemplo. Considere o seguinte exemplo. Considere as alturas de 50 indivíduos de uma empresa conforme a distribuição abaixo. Possível ver uma distribuição de frequência por classe, onde na primeira coluna você tem alturas em centímetros. Na segunda coluna você tem indivíduos. Repare que do lado esquerdo as alturas estão em classes. Primeira classe de 150, inclusive a quase 160 centímetros. Nós temos 5 indivíduos nessa primeira classe. Segunda classe de 160 centímetros a quase 170 centímetros. Nesta classe nós temos 10 indivíduos. Na terceira classe, temos 20 indivíduos que vão de 170 centímetros a 180 centímetros. Na quarta classe, nós temos 10 indivíduos que têm altura de 180 centímetros a 190 centímetros. E na quinta classe, nós temos 5 indivíduos que têm altura de 190 centímetros a 200 centímetros. No total, temos 50 indivíduos. Queremos calcular a altura média desses 50 indivíduos. Observe que você tem uma distribuição de frequência por classe. Para calcular a altura média, vamos proceder da seguinte maneira. Eu vou aqui desenhar aquela distribuição de frequência. Então, você tem a distribuição de frequência aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Você vai encontrar na primeira coluna, nessa primeira coluna, eu vou usar para representar as classes. A segunda coluna, as frequências dessas classes. Repare que a primeira classe ia de 150 a quase 160. E na primeira classe nós tínhamos 5 indivíduos. A segunda classe ia de 160 centímetros a quase 170 centímetros. E nós tínhamos 10 indivíduos. A terceira classe é de 170 indivíduos a quase 180 indivíduos. Nós tínhamos 20 indivíduos. A quarta classe é de 180 indivíduos a quase 190 indivíduos. Tínhamos 10 indivíduos. E a última classe ia de 190 indivíduos a quase 200. E nessa classe tínhamos 5 indivíduos. Vou fazer a última linha como sendo uma linha de total. A última linha como sendo uma linha de total. Nós temos do lado esquerdo as classes que representam os intervalos em centímetros.
Se você somar as frequências, você vai encontrar a frequência total como sendo 50. Para calcular a média aritmética, você vai ter que aplicar essa fórmula. Será a soma do ponto médio de cada classe vezes a frequência da classe dividida pela frequência total. Nesse caso, antes de qualquer coisa, eu preciso chegar aqui e calcular o ponto médio de cada classe. Vamos calcular esse xi, que será o ponto médio de cada classe. Vamos lá. Na primeira classe, de 150 a quase 160, o ponto médio, o ponto que está no meio, seria 150 mais 160 dá 310, dividido por 2, 155. A segunda classe daria 160 mais 170, daria 330, dividido por 2 dá 165. A terceira classe, 170 mais 180, dá 350. Dividido por 2 dá 175. A quarta classe, de 180 a 190, dividido por 2 dá 185. E a última classe, de 190 a 200, somando e dividido por 2, estamos com 195. Então, já tenho todos os pontos médios. Agora, você vem aqui e vai calcular o produto dos pontos médios vezes as frequências absolutas. Vamos multiplicar os pontos médios pelas frequências absolutas. Você vem e multiplica. Por exemplo, o ponto médio é 155 e a frequência é 5. Você vai fazer 155 vezes 5. Vai dar 775. Depois, xi vezes f de i. 165 vezes 10 dá 1.650. Aqui, ó, 175 vezes 20 dá 3.500. Depois, 185 vezes 10 dá 1.850. E por último, 195 vezes 5. Xi vezes f de i dá 975. E agora você vai somar essa última coluna, vai calcular a soma de xi vezes f de i. Somando aqui, 775 mais 1.650 mais 3.500 mais 1.850 mais 1.975, você vai encontrar 8.750. E agora podemos responder a média aritmética. Será então a soma dos pontos médios multiplicado pelas frequências. Soma de xi vezes f de i é 8.750. Dividido pelo n, que é a frequência total. Nesse caso, é igual a 50. Você está com 8.750 dividido por 50. E 8.750 dividido por 50, você vai encontrar o x barra, a média aritmética, fazendo essa conta de dividir, como sendo 175. Essas classes representam intervalos de alturas em centímetros. Então, a média aritmética é 175 centímetros. Essa seria a média aritmética dessa distribuição. Em média, essas pessoas têm uma altura média de 175 centímetros. Isso é a nossa média. Tranquilo, né? Então, com esta fórmula, você calcula a média aritmética de uma distribuição de frequência por classe. Vamos para outro exemplo. Temos novamente uma outra distribuição de frequência, onde aparecem os salários de 100 funcionários de uma empresa conforme essa distribuição aqui. Na primeira coluna você tem salários mínimos de 0 a quase 2, de 2 a quase 4, de 4 a quase 6, de 6 a quase 8 e de 8 a quase 10 salários mínimos. Aqui ao lado tem os funcionários que estão nessas classes. Eles representam as frequências.
se eu perguntar qual é o salário médio dos funcionários dessa empresa? Em média, esses funcionários ganham quanto? Quero calcular a média aritmética. Então, vamos calcular? Vamos calcular a média aritmética nesse caso. Você vem aqui, ó. Vou calcular a média aritmética. Então, vamos fazer aqui aquela distribuição. A primeira coluna é a coluna dos salários mínimos, que representam, no nosso caso, as classes. Então, nessa primeira coluna, eu vou colocar aqui as classes em salários mínimos. E na coluna ao lado, a frequência de cada classe, que são os funcionários. A primeira classe vai de 0 a quase 2 salários mínimos. Nessa classe, nós observamos 20 funcionários. A segunda classe vai de 2 a quase 4 salários mínimos. Nessa classe, observamos 40 funcionários. A terceira classe vai de 4 a quase 6 salários mínimos. Nessa classe, observamos 20 funcionários. A quarta classe vai de 6 salários mínimos a quase 8 salários mínimos. Nessa classe, observamos 15 funcionários. E na última classe, que vai de 8 a quase 10 salários mínimos. Nessa classe, observamos 5 funcionários. E a última linha eu vou reservar para o total. Então, você vê aqui na última linha, vamos colocar o total aqui. Total. Se você somar essas frequências, você vai ter a frequência total, que é 20 mais 40, 60, mais 20, 80, mais 15, mais 20, 100. A frequência total é 100. Para calcular a média aritmética, como é uma distribuição de frequência por classe, eu preciso calcular o ponto médio, pois a média aritmética vai ser a soma dos pontos médios vezes as suas frequências, dividido pela frequência total. Então, vamos fazer uma coluna de xi, que é o ponto médio de cada classe. Na primeira classe, eu tenho 0 mais 2, 2, dividido por 2, 1. O ponto médio da segunda classe, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Da terceira classe, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Da quarta classe, 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. E da última classe, 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. Esses pontos médios são os meios aqui dessas classes. Você está supondo que todo mundo aqui está no meio. E agora, na próxima coluna, eu vou tentar calcular a soma de xi vezes f de i. Para isso, vamos fazer o produto do ponto médio vezes a sua frequência. Vamos fazer a coluna de xi vezes f de i. Vamos lá? Xi vezes f de i multiplica 1 vezes 20 dá 20. Xi vezes f de i. 3 vezes 40 dá 120. Xi vezes f de i. 5 vezes 20 dá 100. Xi vezes f de i. 7 vezes 15 dá 105. Xi vezes f de i. 9 vezes 5, 45. Temos, então, o produto de xi por f de i. E agora vamos calcular o total, essa soma. Se você somar 120 mais 20 dá 140, com 100, 240, dá 345, né? 345, com 45, 390. E podemos agora responder qual é a média aritmética. A média aritmética, então, fica o somatório de xi vezes f de i, que é 390, dividido pela frequência total, que é Sn, são 100 funcionários, dividido por 100. Logo, a média aritmética é 390 dividido por 100, 3,9. 3,9. Mas 3,9 o quê? Salários mínimos. 3,9 salários mínimos. Não chega nem a 4 salários mínimos. 3,9 salários mínimos é o salário médio dessa empresa. Então, com esta fórmula, calculamos a média aritmética para uma distribuição de frequência por classe.
Muito fácil, né? Espero que você tenha acompanhado. Vamos na próxima aula começar a falar sobre moda mediana. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado, até lá.